Olá pessoal, bem-vindos de volta. Então, agora a gente vai voltar a falar do tópico de aprendizado de máquina e essa aula vai ser sobre algoritmos de agrupamento, que são mais conhecidos pela palavra em inglês que é clustering, certo? Então, o que são esses algoritmos de cluster? Cluster, como eu falei, é agrupamento. Em inglês é colocar itens juntos, certo? Seguindo alguma categorização. Então, o que é o objetivo de clusterização ou de agrupamento? Falar informalmente aqui, encontrar grupos de objetos, de entidades, que tenham alguma característica que os identifica ou as une. O que é o aprendizado, já que a gente está falando de aprendizado de máquina, que acontece a partir de algoritmos de agrupamento? É que a gente vai ter pontos, exemplos, objetos, instâncias, chamem como vocês quiserem, dados, e a gente não sabe necessariamente qual é a relação entre esses pontos, entre esses exemplos, entre esses dados. Vamos ver um exemplo bem simplesinho aqui. Digamos que eu tenha essa imagem aqui, no qual cada ponto do 2D aqui está representando alguma entidade, algum exemplo do meu dataset. O que eu quero fazer? Aqui nessa figura, esses pontos eles já estão coloridos, certo? Eles estão coloridos, isso dá a entender o quê? Que eles pertencem a uma mesma classe quando eles têm a mesma cor. Então, por exemplo, a gente vai assumir que os pontos verdes aqui, eles têm algumas propriedades em comum que os fazem pertencer à mesma classe. Os pontos azuis pertenceriam a uma outra classe, os pontos vermelhos a uma terceira classe, e a gente assume que essa classe tem propriedades em comum. Por exemplo, quando a gente estava vendo a introdução à aprendizagem de máquina, eu falei para vocês os exemplos de imagens de tecido humano que tem ou não tem câncer, por exemplo. Ou então imagens de letras ou símbolos manuscritos. O que seriam essas classes? Então, seria o tecido ter câncer ou não ter câncer. O exemplo é ele ser uma letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então, aí existem classes que a gente já conhece. Quando é que a gente está interessado, então, em usar algoritmos de clustering? É quando a gente tem esses exemplos, a gente tem esses dados, mas a gente não sabe em que classe eles pertenceriam. Não existem as classes em si, nós não conhecemos. Não é que nós não conhecemos a classe do elemento, é que nós não conhecemos as classes em si. Então nós queremos que os algoritmos de clusterização, eles façam o quê? Eles aprendam essas classes. Eles descubram como agrupar os pontos, como agrupar os exemplos, de forma que faça sentido e depois, claro, a gente vai olhar o que foi o resultado e tentar entender o que são esses cluster é grupo. Então, quando eu falar cluster, eu entendo que é um grupo ou uma classe, entre aspas. Em A, normalmente, quando a gente fala de uma classe, a gente está falando quando é um grupo já pré-definido, no qual a gente treina um modelo para predizer a classe já conhecida. E quando a gente fala de cluster, é quando o modelo em si, o algoritmo, ele está aprendendo qual é essa classe. A classe não existe, é o algoritmo que a cria agrupando os pontos, certo? Então, nós vamos pensar assim, aplicações disso. Será que existem aplicações para algoritmos de clusterização? Então, por exemplo, antes do Google virar o serviço dominante na internet para buscar páginas, existia esse site, o Cluster, que fazia o quê? A partir de algoritmos de clusterização, similar ao que a gente vai ver nessa aula, ele usava esse tipo de algoritmo para encontrar as páginas que eram mais próximas ao que estava sendo procurado. E o que ele fazia? Ele dividia os resultados em clusters, em grupos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da imagem, se vocês perguntassem no serviço por Simpsons, existem diferentes coisas referentes a Simpsons, tá? A palavra Simpsons pode se referir a diferentes coisas. Então, existiam páginas, por exemplo,
que estavam falando do julgamento do O.J. Simpson. Foi um julgamento bastante famoso e bastante televisionado nos Estados Unidos, de um crime que aconteceu. Mas vocês também podem estar, por exemplo, procurando por Simpsons a série animada, que todo mundo conhece. Então, se vocês forem ver aqui o que esse site fazia, a gente não sabe de antemão se uma página web vai estar falando do julgamento do O.J. Simpson ou da série animada Os Simpsons. Tá, isso não tem essa informação. Mas, utilizando algoritmos de clusterização, o algoritmo por trás desse site aqui, ele era capaz de separar as páginas web, as matérias, entre as que eram relacionadas ao julgamento e aqui, por exemplo, as que são relacionadas à série Os Simpsons. Então, aqui uma aplicação comercial em buscador. Um outro exemplo clássico de algoritmo de clusterização é na bioinformática, na qual a gente tem, aqui são informações a respeito de genes, tá? A expressão gênica que se chama, tá? É um determinado tipo de informação de genes. E o que se faz? Se usa algoritmos de clusterização para descobrir quais são os genes que estão relacionados uns com os outros. Digamos assim, genes que têm uma relação entre eles, porque esses genes eles podem estar, como eles são relacionados uns com os outros, eles podem também estar relacionados com o mecanismo de alguma doença, por exemplo, câncer. Então, na bioinformática é bastante comum a aplicação de algoritmos de clusterização. Então, por que usar algoritmos de clusterização? Apesar de que os algoritmos que a gente vai ver aqui são algoritmos antigos e bastante simples até, eles ainda assim são ferramentas muito úteis, que é importante que todo mundo que estude IA ainda os conheça e ainda domine. Então, o que a gente pode fazer com clusterização? A gente pode organizar dados em grupos, né? E a partir disso a gente obter alguma informação a respeito da estrutura dos dados, que é o que acontece nos exemplos que eu mostrei anteriormente. Então, a gente está interessado em obter a estrutura que separa aqueles dados, seja para encontrar a notícia que me interessa de verdade, ou para encontrar o gene que é relevante para uma doença. Em um segundo cenário, às vezes a partição dos dados que é o objetivo, por exemplo, em segmentação de imagem. Então, uma possível aplicação de clustering é segmentação de imagem, por exemplo, vocês estão me vendo aqui no canto da tela, certo? Esse exemplo que eu vou dar não usa clustering provavelmente, está usando algum método mais avançado de deep learning, mas só para ficar com o exemplo, vocês estão me vendo aqui no cantinho da tela na câmera. Esse fundo aqui, como vocês devem ver pelos efeitos, tá? Não é um fundo de verdade, é um fundo que o programa está colocando atrás de mim. Então, para ele fazer isso, ele tem que ser capaz de segmentar a imagem. O que significa isso? O programa que está colocando esse fundo atrás de mim artificial, ele tem que ser capaz de diferenciar os pixels da imagem, que sou eu, e os pixels que são o fundo, que não sou eu. Só que não tem nada em lugar nenhum dizendo quais pixels são o Bruno e quais pixels são o fundo, são a parede aqui da sala. Então, eu tenho que ter algum algoritmo, que poderia ser um algoritmo de clustering, não estou dizendo que nesse caso tem diferentes maneiras de fazer isso, que seja capaz de identificar quais pontos da imagem são eu, que estou apresentando, e quais pontos são o cenário, para fazer essa separação e colocar, e daí poder substituir a imagem do fundo por uma outra imagem. E um terceiro fator, que eu considero um dos mais importantes, é a descoberta de conhecimento em dados. Por quê? Quando a gente está usando clustering, a gente, a princípio, tem pontos que a gente não sabe necessariamente qual é a relação entre eles. A gente quer justamente agrupá-los. Ao conseguir agrupá-los de maneira bem sucedida, o que a gente consegue fazer? A gente consegue aprender algo novo sobre os dados, idealmente. Então a gente vai descobrir algum padrão, alguma relação, alguma função entre esses dados que talvez a gente não conhecesse antes, e isso vai permitir um conhecimento mais aprofundado, mais rico sobre esses nossos dados, certo? Então, como eu mencionei, algoritmo de clusterização, o clustering, ele está dentro dessa sub-área do aprendizado de máquina, que seria o aprendizado não supervisionado. Por que ele é não supervisionado? Justamente porque a gente não está dizendo, não tem um professor ali dizendo para o algoritmo qual é a resposta certa. É basicamente isso. Ao contrário de algoritmos de classificação,
no qual a gente diz para o algoritmo, ó, tem essa, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é da classe A. Esse outro exemplo é da classe B. Esse outro exemplo é da classe C. Aprenda a diferenciá-los e colocar nas classes corretas. Então, classificação é como se eu tivesse uns baldes nomeados e eu tivesse que botar as bolinhas dentro dos baldes que eu já conheço quais são os baldes. Isso na classificação. Na clusterização, eu não sei quais são os baldes. Tá? Eu tenho que pegar os objetos ali e separar. O algoritmo tem que aprender a como separar esses dados de uma maneira que faça sentido sem uma supervisão humana. Por isso é não supervisionado. Então vamos começar a ver agora como é que funcionam. Existem inúmeros algoritmos de clusterização com estratégias diferentes. Hoje a gente vai ver duas das principais e mais tradicionais, tá? E que possivelmente são as que vocês vão ver mais rotineiramente também na carreira de vocês. Então vamos começar com o problema central da clusterização, que é como agrupar exemplos. Então digamos que eu tenha os exemplos, eu falei ali do exemplo dos Simpsons no site, então digamos que eu tenha alguns personagens da série Simpsons e eu quero clusterizar, eu quero agrupar esses personagens. Então cada personagem aqui seria um ponto do meu dataset. Como é que eu posso agrupar? Como é que vocês agrupariam esses personagens? Vocês concordam que existem diferentes maneiras de fazer isso e não existe uma maneira mais ou menos correta? Por exemplo, eu posso ter esse primeiro agrupamento aqui da esquerda, que separa 5 personagens como sendo de um cluster, de um grupo da família dos Simpsons, e outro que é os funcionários da escola. Tá? Isso aqui é um agrupamento possível que o meu algoritmo poderia aprender. Outro agrupamento concorrente a esse, ou seja, eles não podem ser o mesmo agrupamento, não se pode encontrar esses dois agrupamentos ao mesmo tempo, teria que ser ou esse, seria dividir os personagens entre as personagens femininas e os personagens masculinos, certo? Então vejam que não tem aqui uma clusterização certa ou errada. A clusterização é subjetiva e vai depender de quais são os objetivos do usuário. O que a gente pretende é realmente aprender a partir desses dados, a partir do nosso algoritmo. Então eu venho falando aqui que a clusterização ela depende de uma similaridade entre os pontos. Eu tenho que descobrir quais personagens são similares de acordo com alguma coisa, certo? Por exemplo, o grupo social deles ou o gênero. Aqui 2 exemplos. Mas o que é similaridade? Então, se a gente for na definição do Webster, do dicionário Webster, em inglês, no caso, né, seria a qualidade ou estado de ser similar. Uma coisa meio redundante, né, meio recursiva, assim. Uma aparência similar, assim, é ser parecido, é ter características similares. Mas é aquela coisa, como está escrito aqui, né? Similaridade é difícil de definir, mas a gente sabe quando a gente vê. Então, eu sei que duas coisas são similares quando eu vejo elas, mas é difícil de eu explicar por que elas são similares. Às vezes pode ser fácil, mas às vezes é difícil também. Por exemplo, nessas duas fotos aqui, ao mesmo tempo que são duas fotos de duas coisas completamente diferentes, né? A gente consegue ver que existe uma similaridade, mas é difícil de explicar o porquê. É o formato, é a cor, é a textura, é o tamanho, é o significado, etc. Mas, se o significado real de similaridade é uma pergunta meio filosófica, a gente vai ter como está escrito aqui, uma abordagem mais pragmática. Então, a gente vai definir similaridade a partir de métricas de distância. Então, métricas de distância vai ser basicamente assim, uma função matemática que vai receber 2 objetos de todos os possíveis objetos, os possíveis exemplos, e vai me dar um número dizendo o quão similares esses objetos são. Então a gente pode imaginar, para todos os exemplos, que a medida de distância é como se fosse uma caixa preta, na qual eu vou dar 2 objetos, por exemplo, aqui um gorila e um chimpanzé, e essa caixa preta vai me dizer um número, e esse número informa o quão similares ou não são esses objetos. Então, aqui a gente poderia, normalmente quando a gente está trabalhando com distâncias,
Zero seria quando é muito similar, porque seria, digamos, uma distância de zero. Tá? E a distância de zero é de um elemento para ele mesmo. Então, aqui um outro exemplo, dois artigos jornalísticos que foram retornados pelo site, eu dou para minha caixa preta aqui e ela calcula a distância, a similaridade. Ou eu passo dois VMs, mesma coisa, calcula a distância. O que são essas distâncias? Como é que eu descubro qual é a distância? A verdade é que existem diferentes opções, certo? E aqui a gente está usando uma noção de distância mais ampla, não é necessariamente a distância, a noção matemática concreta de distância. É basicamente uma fórmula que vai pegar esses objetos e vai devolver um número dizendo quão parecidos eles são. Então eu poderia usar, por exemplo, a distância euclidiana, que calcula a distância no plano entre dois pontos, ou, por exemplo, usar o coeficiente de correlação, saber que dois itens são correlacionados. Aqui é o que eu comentei. Na verdade, essa fórmula aqui, o coeficiente de correlação, ele não calcula uma distância no sentido matemático, mas ele calcula uma medida de similaridade. Mas, para os propósitos dessa aula, se eu falar distância, similaridade, etc., eu estou sempre me referindo a isso. Uma fórmula que me dá um número dizendo quão próximos são esses objetos. Como é que eu escolho essa fórmula? Vai depender do meu dado, do meu objetivo, do meu algoritmo e do desempenho. Tá? Então, não tem uma regra geral para eu falar para vocês, ó, usem essa e não essa. Depende bastante de experimentação, validação e também da intuição, da experiência de vocês caso a caso. Então, vamos falar um pouco agora sobre algoritmos de clusterização, ou seja, os algoritmos que vão receber esses objetos, que a gente não sabe o quão similares são, e vão usar uma métrica de distância para, então, de fato, agrupar esses objetos em diferentes grupos de acordo com o quão semelhantes eles são ou não. O que eu quero de propriedade para esses algoritmos? Ora, idealmente eu quero que eles sejam escaláveis, em termos de tempo e espaço, ou seja, quando aparece isso aqui, na verdade, o que eu estou falando é assim, eu quero um algoritmo que rode rápido e sem consumir muita memória. Eu quero ser capaz de rodar ele no meu laptop pessoal, que não fique levando horas para carregar e etc. Idealmente, ele teria a habilidade de lidar com diferentes tipos de dados, certo? Dado de imagem, dado tabular, números, textos, etc. De preferência que ele use a menor quantidade possível de conhecimento prévio como entrada, ou seja, eu quero que esse algoritmo ele funcione sem que eu precise de um especialista nos dados ali do meu lado dizendo o que tem que ser feito. Eu quero que o algoritmo aprenda sozinho, aprenda por mim, digamos, ou para mim. Eu quero que esse algoritmo ele seja interpretável e usável. Interpretável significa eu quero conseguir entender o que o algoritmo está fazendo e por quê. E usável quer dizer que eu quero que ele seja fácil de usar, basicamente. E, como uma coisa opcional, seria interessante poder incorporar limitações ou restrições definidas pelo usuário. Certo? A gente vai ver aqui nessa aula dois tipos principais de cluster. Os de partição e os hierárquicos. O que é a diferença de clusterização hierárquica para de partição? A de partição, ela pega os pontos, pega os exemplos e separa, particiona em grupos sem, digamos assim, eu peguei esses exemplos aqui e eu dividi. Eu falei, esses aqui vão para esse lado, esses aqui vão para aquele lado. Estou dividindo ali os dados. No hierárquico, eu estou construindo uma composição hierárquica desses elementos. Ou seja, na verdade, eu estou dizendo aqui, esses dois aqui, esses dois objetos, essas duas instâncias, elas são mais próximas, elas estão hierarquicamente mais próximas, assim como essas duas, certo? E daí eu vejo o quê? Esse novo cluster aqui dessas duas, ele está mais próximo desse cluster dessas duas. E daí, por fim, esse cluster aqui, que só tem um elemento, ele está mais próximo desse aqui. Então, existem diferentes subníveis de clusterização a partir da proximidade, da semelhança entre pontos ou entre grupos de pontos, certo? Essa forma aqui, essa árvore binária que vocês estão vendo embaixo do hierárquico, o nome disso aqui é um dendrograma, tá? É a maneira
visual de a gente ver o resultado de um algoritmo de clusterização hierárquica. Então, a maneira como a gente vê assim é tipo, a lisa aqui seria esse pontinho, a imagem é esse ponto aqui. Então, cada personagem é um ponto, cada objeto no dataset. E a gente conecta esses pontos representando a distância entre eles, certo? E daí aqui eu tenho 2 pontos. Cada ponto aqui é um cluster de um só ponto, mas aqui eu tenho um cluster de 2 pontos. Aqui um outro cluster de 2 pontos, e aqui eu tenho um cluster de 4 pontos, tá? Então aqui está representando um cluster de 4 pontos, e aqui seria um cluster de 5 pontos. Então vejam que existe uma hierarquia desses pontos. Vamos começar vendo a clusterização hierárquica. Como é que eu posso obter clusters de forma hierárquica? Bom, se eu fosse só gerar esses possíveis dendogramas de forma aleatória e daí olhar qual que é o melhor, por exemplo, eu estaria em maus bocados. Se a gente usar aqui uma forma a partir de análise combinatória, a gente veria que o número de dendogramas possíveis é esse aqui, onde n é o número de objetos que eu estou tentando clusterizar. Nesse exemplo aqui seria o número de personagens, certo? Essa fórmula aqui não me diz nada, blá blá blá. Tá, então vamos ver aqui como é que isso aqui cresce. Se eu tenho 2 personagens que eu quero clusterizar, existe só um dendograma possível. Só uma possível forma de organizar esses pontos, certo? Se eu tenho 3 personagens que eu quero clusterizar, existem 3 dendogramas possíveis. Se eu tenho 4 personagens, tem 15 dendogramas possíveis. Quando eu pegar em 10 personagens, que vocês concordam, 10 pontos ainda é um dado bem pequeno, já existem 34.459.425 dendogramas possíveis. Então imagina se eu tivesse 1 milhão de pontos, o que seria? Então eu não posso simplesmente sair buscando aleatoriamente esses dendogramas. Eu tenho que construir eles de uma forma inteligente. Então a maneira como a gente vai fazer isso é de forma aglomerativa bottom-up. Bottom-up quer dizer que eu começo no fundo, assim, no nível dos pontos e vou indo para cima na construção da minha clusterização. Então, como é que vai funcionar essa clusterização aglomerativa? Eu vou começar e vou considerar que cada ponto individualmente, eu vou dizer que cada personagem aqui do meu exemplo é o seu próprio cluster. Então eu começo com 5 clusters de um só ponto. Tá? Dividi e botei cada personagem no seu próprio cluster. E eu vou ter uma matriz de distância, aí qual é a fórmula da distância que eu vou usar, não sei, depende da aplicação. Mas essa matriz de distância vai me dar um número dizendo quão distantes são os personagens uns dos outros. Naturalmente, um personagem, em relação a ele mesmo, vai ter distância 0, certo? Então aqui eu estou vendo que a distância entre essas duas seria 8 e a distância entre essas duas 1. Aí o que eu faço? Como eu falei, eu comecei colocando cada personagem num único cluster. Então eu tenho 5 clusters de um só personagem. Agora eu vou... Tá, então digamos que eu tenha esses personagens aqui. Aí eu quero adicionar um novo cluster, que agora em vez de ter um só personagem, vai ter 2. Certo? Como é que eu vou escolher quais 2 personagens eu vou unificar o cluster? Porque cada personagem está num só cluster. Agora eu vou escolher 2 desses clusters e unificar, e agora eu vou ter um cluster de 2 personagens. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar todas as combinações possíveis de 2 elementos e vou escolher a que tem a menor distância entre esses 2 elementos. Então, se a gente olhar aqui, a menor distância seria aqui, ó, 1. Então eu pego essas 2 personagens aqui e digo, ok, agora elas estão unificadas num só cluster. Repito a mesma coisa agora, só que em vez de escolher só... Quando eu for fazer o cálculo da distância, em vez de calcular a distância, por exemplo, desse personagem para esse ou para esse, eu tenho que calcular a distância desse personagem para o cluster. Tá? Essa é a novidade. E de novo, pegar a menor distância. Então aqui no caso a menor distância era entre essas duas, agora a menor distância é entre esse cluster de 2 e esse cluster de 2, então veja, eu estou unificando os clusters, até chegar aqui na única opção que sobrou, e daí eu vou ter esse dendograma representando, eu posso ter ou 5 clusters, cada um com um personagem, ou eu posso ter esses 3 clusters
com uma personagem aqui, duas personagens aqui, duas personagens aqui. Ou eu posso ter dois clusters com uma personagem num dos clusters e quatro personagens no outro. Ou eu tenho um só cluster, que seria um cluster com todos os pontos, que tenha 5 personagens. Mas a pergunta que fica é, como é que eu posso calcular a distância entre clusters, em vez de calcular a distância entre personagens, certo? A distância entre personagens é só olhar aqui na minha matriz de distância, certo? Isso eu sei baseado na minha função de distância. Mas como é que eu sei calcular a distância entre essas duas e essas duas? Aí é mais difícil. Então existem diferentes abordagens para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês 3. A primeira é o que a gente chama de single link. No single link, digamos, eu quero calcular a distância entre esse cluster e esse cluster e esse cluster. Como é que eu sei a distância entre esse cluster e esse? Se eu estou usando a abordagem single link, eu vou escolher os dois pontos, assim, de todos os pontos desse cluster e todos os pontos desse ponto, eu vou escolher desse cluster, eu vou escolher os dois pontos mais próximos uns dos outros. Então, se eu pegar todos os pontos desse aqui e todos os pontos desse aqui, os que têm a menor distância de cá para cá são esses dois, certo? E entre esse aqui e esse aqui, a menor distância entre esse e esse é se eu escolher esses dois pontos, são os dois pontos mais próximos. Então, essa estratégia aqui ela pode resultar em clusters que são mais alongados e mais finos. Tá? Como é que funcionaria essa abordagem single link? Eu vou começar pegando e unificando os... digamos, eu comecei com todos os pontos separados. Tá? Cada ponto está num cluster separado. Aí eu vou ver qual é a menor distância entre o 2 e o 1. Então, eu começo agrupando o 1 e o 2 juntos. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu unifico o 1 e o 2 juntos, como se fosse um só elemento, e eu vou usar agora, quando eu for calcular a distância, em vez de pegar a distância do 6, por exemplo, ou melhor, em vez de pegar a distância do nó do 5 para 2 ou para 1, eu vou calcular a distância de 5 para esse cluster como sendo a menor distância entre 5 e 2 e 5 e 1. Ou, por exemplo, a distância do cluster 1, 2 para o cluster 1 e 3 vai ser a menor das distâncias entre 1 e 3 e 2 e 3, que nesse caso é 3. E daí eu vou repetindo isso e adicionando os elementos no cluster até chegar nesse dendrograma final aqui. Uma outra opção é usar o complete link como estratégia para calcular a distância. Se o single link era escolher os dois pontos mais próximos a partir de clusters diferentes, no complete link eu tenho o oposto, eu escolho os dois pontos que maximizam a distância. Ou seja, agora a distância entre esse cluster e esse se dá pela distância dos dois pontos mais distantes desses dois clusters, que são esses aqui. Ou a distância desse ponto aqui, desse cluster para esse, agora não é mais a distância aqui, é a distância do ponto mais longe aqui para o ponto mais longe aqui entre esses dois clusters. E isso vai me dar clusters mais compactados, certo? E por fim, eu posso ter essa outra abordagem, que é o average link, e daí a distância entre os clusters se dá pela média das distâncias de todos os pontos, certo? Então eu pego todos os pontos desse cluster aqui, todos os pontos desse aqui e calculo a distância média. Normalmente, essa aqui é a métrica, é a estratégia mais utilizada, porque ela é mais robusta contra ruído, certo? Então, aqui a gente pode ver o resultado do single linked e do average linked, dessas duas estratégias, para esses datasets aqui. A gente vai ver que tem essa diferença. No caso aqui, a altura do dendrograma, ele representa a distância entre os clusters. Tá? Então, quanto mais alto, maior a distância. Bom, então, resumindo algoritmos de clusterização hierárquico, eu não preciso saber o número de clusters de antemão, porque ele vai construir essa hierarquia a partir dos pontos individualmente. A estrutura hierárquica, normalmente, ela é mais intuitiva para seres humanos em alguns domínios. Porém, os algoritmos de clusterização hierárquica eles não são os mais eficientes, tá? Eles têm normalmente uma complexidade quadrática, isso quer dizer que à medida que o número de elementos cresce, o tempo para executar cresce n ao quadrado.
tem problemas com ótimos locais e a interpretação dos resultados é bastante subjetiva. Então eu teria que saber assim, o que são os clusters nesse meu dendrograma. Porque, vejam, em última instância, a clusterização hierárquica ela termina com um único grande cluster em que todos os elementos pertencem ao mesmo cluster, que é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é um grande cluster que tem todos os elementos. Então, o desafio da clusterização hierárquica é eu saber onde é que eu tenho que cortar o meu dendrograma para, de fato, dividir esses pontos. Então, normalmente, a maneira como a gente faz isso é olhando, assim, e ter uma intuição de, ok, aqui onde cresceu muito a distância, se eu cortasse o dendrograma aqui, eu teria dois clusters bem formados. Seriam os clusters formados por esses pontos aqui e por esses pontos aqui. Mas nem sempre isso é uma coisa óbvia, tá? Um outro caso é que a gente pode usar a clusterização hierárquica ou dendrogramas para encontrar outliers. Outliers são pontos que são espúrios, assim, por algum motivo eles não se encaixam no nos nossos dados da maneira esperada e às vezes a gente quer eliminá-los, que pode ser algum erro de medição, por exemplo, alguma coisa que foi mal coletada. E no dendrograma é fácil de identificar esses outliers porque eles vão ser pontos que estão totalmente separados assim, do restante dos outros pontos. Né? Eles não pertencem a essas hierarquias aqui. Então, como eu falei, a clusterização é bastante usada para EVNs e a clusterização hierárquica então é a mais comum para esse tipo de dado. Vamos falar agora sobre clusterização por partição. Bom, essa não é hierárquica. O que está acontecendo aqui é que eu vou pegar e vou separar os meus elementos em grupos sem uma noção de hierarquia. Qual que é a sacada, então? Eu tenho que saber, agora, para a clusterização de partição, eu tenho que saber quantos clusters eu estou procurando. O que normalmente é a grande dúvida. Ou seja, eu vou ter aqui meus n pontos, eu tenho que saber, ok, esses n pontos aqui, por algum motivo, que vai dependendo da aplicação dos dados de vocês vão saber que provavelmente eles vão estar divididos em 3 grupos, em 2 grupos, em 5 grupos, alguma coisa assim. Que é o parâmetro que a gente chama de K. Então, quando a gente falar de K, a gente está se referindo ao número de clusters finais que o meu algoritmo quer encontrar. E o algoritmo mais clássico e famoso para clusterização por partição é o K-means. K-means é K-média, é o algoritmo das K-médias. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse algoritmo. Imagine que eu tenho esses pontos aqui que são os losangos em azul. E eu quero separar esses pontos em 3 grupos. Por que 3? Porque é o valor de K que eu escolhi. Certo? Então, lembrando, em K-means, nesse tipo de clusterização, eu tenho que saber o número de clusters. Eu não conheço os clusters, mas eu sei a quantidade deles. Então, eu vou separar essa clusterização, eu quero separar esses pontos em 3 clusters. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu começo definindo 3 centros, ou K-centros, né, aleatoriamente. Eu vou dizer, ok, esse K1, K2 e K3 são o centro dos meus clusters que eu quero encontrar. E aí, o que eu faço? Eu coloquei esses pontos aleatoriamente aqui, e eu vou dizer o seguinte. Os pontos que são mais próximos de K1, agora são do cluster 1, do cluster verde. Os pontos mais próximos desse centro K2, eles são do cluster vermelho. E os pontos mais próximos do cluster K3 são do cluster azul, tá? Então eu só peguei e vi assim, esse ponto aqui está mais próximo de K1, K2 ou K3? Ah, está mais próximo de K1. Beleza, então ele está nesse cluster aqui junto com esses outros elementos que também são mais próximos de K1. Mesma coisa para cá e mesma coisa para cá. O que eu faço agora? Lembrando que esses valores K1, K2 e K3 eu escolhi aleatoriamente. Podiam ter aparecido em qualquer lugar. Agora eu vou descartar K1, K2 e K3. Eu vou pegar todos os pontos verdes e vou calcular a nova média. Agora eu vou calcular a média de verdade desses pontos em verde. Que vai vir para cá, por exemplo. A média dos pontos vermelhos, que vai vir mais para cá. E a média dos pontos azuis, que vai vir mais para cá, certo? Digamos, o centro de gravidade desses pontos. Então, eu vou calcular um novo valor de K1, um novo valor de K2 e um novo valor de K3. E o que eu faço? Eu repito do começo. Então, agora eu vou pegar esses pontos aqui. Quais são os pontos que estão mais próximos de K1?
São esses daqui. Quais são os pontos mais próximos de K2? São esses daqui. E os pontos mais próximos de K3 são esses daqui. Então vejam que ó, esse ponto aqui, por exemplo, ele mudou. Antes ele era da cor verde, agora ele veio parar no vermelho, porque eu atualizei a média e agora esse ponto está mais próximo de K2 do que de K1. Esse ponto aqui, também, ele era verde, passou a ser azul. Esse ponto era vermelho, passou a ser azul, porque agora esse ponto está mais próximo de K3 do que de K2. Agora o que eu faço? Calculo de novo a média, agora a média dos pontos azuis, a média dos pontos verdes e a média dos pontos vermelhos. Agora a partir dos novos pontos vermelhos, os novos pontos verdes e os novos pontos azuis. E modifico a média de acordo. Quando é que termina o algoritmo? Quando eu atualizar a média e nenhum ponto trocar de cluster. Que ó, vejam que daqui para cá nenhum ponto mudou de cor, nenhum ponto mudou de cluster, então eu posso encerrar o algoritmo e eu separei esses pontos que anteriormente eu não sabia a quais grupos eles pertenciam, agora eles foram divididos nesse grupo verde aqui, nesse grupo vermelho aqui e nesse grupo azul aqui. Vejam que no algoritmo K-means, se eu disse que eu queria 3 clusters, todos os pontos vão pertencer a um desses clusters. Ah, mas esse ponto vermelho aqui ele está meio solitário, meio distante. Não importa. No algoritmo K-means, todo ponto tem que pertencer a um desses 3 clusters, certo? Porque K era igual a 3. Se eu tivesse escolhido K igual a 4, aí eu teria encontrado clusters diferentes, certo? Então aqui só um resumo do algoritmo. Eu tenho que decidir qual é o valor de K, que é o número de clusters finais. Eu inicializo os K-clusters de forma aleatória. Eu decido a qual desses clusters os pontos pertencem vendo a distância deles para as médias. Aí eu pego esses pontos, de acordo com como eles foram atribuídos a esses clusters, e calculo uma nova média. A partir dessa nova média eu recalculo as distâncias, reatualizo os clusters e faço isso até que não haja mais modificação dos elementos. Qual é a métrica que eu vou usar para calcular a distância? É aquilo que eu discuti anteriormente. Eu tenho que escolher uma medida de distância que seja apropriada para o meu problema e para o meu algoritmo, e isso vai variar caso a caso. Então aqui só uma breve explicação do porquê que o caminho funciona. Basicamente eu estou minimizando a distância entre pontos de um mesmo cluster. Então eu estou fazendo os pontos, o cluster convergir para pontos que são próximos uns dos outros de fato. Qual que é a vantagem de usar caminhos? É um algoritmo simples, é fácil de implementar e de testar. Ele é bastante intuitivo para seres humanos, assim, sobre como é que ele funciona. E é um algoritmo que é relativamente eficiente, tá? Ele é rápido de executar. Quais são as desvantagens? Bom, primeiro que eu tenho que ter alguma maneira de calcular uma média dos pontos, o que nem sempre é uma coisa óbvia. Por exemplo, se há um dado categórico, como é que eu calculo a média, por exemplo, entre endereços, média entre nomes, sabe? Uma coisa mais difícil. Normalmente o Caminhos ele vai terminar num ótimo local, não necessariamente no ótimo global, ou seja, ele vai encontrar uma boa solução, mas não necessariamente a melhor solução. E talvez as maiores desvantagens de Caminhos sejam que, bom, eu tenho que saber o valor de K, que nem sempre é uma coisa óbvia, certo? E que é um algoritmo que ele não lida bem com outliers e dados ruidosos, que é aquilo que eu falei ali no caso de algoritmos hierárquicos. Além disso, o Caminhos ele não é muito bom para encontrar clusters que sem formato não convexo. Por exemplo, eu quero encontrar um cluster que tem formato de anel, ou seja, os pontos estão distribuídos como um anel assim, e daí tem um outro cluster dentro. Não, isso o caminho vai ter muita dificuldade de encontrar. Ele vai encontrar pontos de maneira correta quando eles estão distribuídos dessa maneira aqui. Então aqui tem um outro algoritmo que eu não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês saberem que existem muitos diferentes tipos de algoritmos de clusterização, alguns mais avançados. Então aqui seria um outro tipo de algoritmo baseado em distribuições, tá? Então ele permitiria um overlap, assim dizer que um ponto ele está entre clusters, ele não necessariamente pertence a um só cluster, mas ele pertence
com uma certa incerteza a dois clusters ao mesmo tempo. Mas eu vou pular essa parte aqui porque eu quero discutir com vocês essa questão aqui de como é que eu posso decidir o número correto ou o número certo de clusters, por exemplo, no algoritmo Camis. Algumas vezes é óbvio, mas se vocês olharem para essa figura aqui, eu imagino que todo mundo vai concordar que, ok, eu tenho dois clusters, certo? Tem um grupo de pontos aqui e um grupo de pontos aqui. Mas nem sempre isso aqui vai ser óbvio, tá? Até porque a gente está olhando aqui como exemplo pontos 2D, poucos pontos e pontos 2D. Imagina se os meus dados fossem multidimensionais, certo? Em vez de ser 2D, duas dimensões, fosse 1000 dimensões. Uma coisa que eu não consigo a gente não consegue visualizar 4 dimensões, né? Imagina 1000 dimensões. E imagina se em vez de 50 pontos eu tivesse 1 bilhão de pontos. Aí já não é uma coisa de, olhei e vi, né? Então como é que eu sei quantos clusters existem? Uma maneira de fazer isso é definir uma função objetivo que vai medir, por exemplo, uma distância média entre os pontos. E daí eu vou ver aqui. Se todos os meus pontos estiverem no mesmo cluster, eu vou ter essa distância média aqui, 853. Se eu tiver dois clusters, aí cai para 173, ou seja, melhorou muito de 873 para 173 eu aumentar de um cluster para dois clusters. Então, provavelmente, dois clusters, nesse caso aqui, é melhor do que um. Três clusters, agora tem três clusters. Três clusters melhorou de 173.1 para 133.6. Sempre vai melhorar, tá? Se eu tiver infinitos clusters, daí a distância vai ser zero, porque todo elemento vai estar no seu próprio cluster. Então, não é isso que a gente está olhando necessariamente. A gente quer ver onde é que para de melhorar consideravelmente. Então, aqui a gente vê, para um cluster a mais, o objetivo não melhorou muito. Caiu muito menos do que tinha caído. Aqui tinha caído 8 vezes, aqui caiu 50 pontos, sabe? Então, provavelmente, onde parou de melhorar muito é o que é. Então, dois clusters. Então, o truque que a gente usa é, se eu for plotando aqui, se eu tenho no eixo X aqui o número de clusters. Um cluster, dois clusters, três clusters, etc. O valor de K. E aqui no Y, digamos, essa medida de o quão bom está a separação, eu posso botar esse gráfico aqui e observar pelo que a gente chama de a curva do cotovelo, tá? Então, imagina assim, se eu estou olhando aqui onde o meu cotovelo dobra, vou botar aqui para ficar no mesmo formato do gráfico, então imagina, é como se o gráfico fosse o meu braço aqui e o cotovelo é onde para de melhorar bastante, certo? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê onde é que está a dobrinha do cotovelo, está no ponto 2. Isso sugere que com dois clusters é onde eu paro, a partir de 2 eu paro de ter melhorias. Então, a melhoria está de 1 para 2, mas de 2 para 3, 3 para 4, etc. eu não estou melhorando muito, então eu vou ficar com K igual a 2. Mas nem sempre vai ser uma coisa tão fácil de visualizar aqui, né? Que é um exemplo bem facilzinho de visualizar, às vezes vai ser bem mais difícil. Outra maneira de testar é através de validação cruzada. Então eu posso ficar gerando novos dados ali e ver se o cluster é alterado. Ou eu posso fazer validação por cluster, validação interna ou externa. Então a validação interna é quando eu estou olhando a estabilidade ou a coerência do cluster. E quando é uma validação externa, eu estou vendo se aqueles clusters eles combinam com alguma coisa que eu já conheço porque eu sou especialista naqueles dados, ou eu tenho um especialista que pode me explicar os dados e me dizer, esse grupo aqui faz sentido ou não. Então vamos ver um exemplo aqui. De validação interna, eu posso ver a coerência do cluster, e uma maneira de medir isso é comparar os clusters a partir das suas medidas de similaridade. Eu posso ficar assim, se eu tirar um ponto, se eu misturar os pontos ali do meu cluster, o cluster ele se mantém, ele é robusto, ou eles viram cluster, se eu rodasse de novo o algoritmo, ele encontraria clusters totalmente diferentes.
Se ele encontrasse clusters totalmente diferentes só porque eu mudei alguns dos pontos, quer dizer que provavelmente não era muito coerente o que ele encontrou. Basta eu mudar um ponto para o algoritmo ficar totalmente diferente. Então, isso é sobre a questão da estabilidade também. Então, uma coisa que eu posso fazer é, venho aqui, tem essa clusterização aqui. Eu quero saber se ela é eficiente, eu tiro uns pontos, tá? Eu tiro uns pontos e rodo de novo a clusterização. Vai formar os mesmos clusters ou vai formar clusters diferentes? Certo? É isso que eu estou me perguntando. E, claro, eu posso ter a validação externa. A grande desvantagem desse caso aqui é que eu tenho que, como eu falei, saber, eu tenho que ter acesso a alguma informação que me permita analisar, olhar se esses dois clusters aqui, por exemplo. Ok, é que esse cluster aqui era, na verdade, dos pacientes que tinham Covid e esse aqui dos pacientes que não têm Covid, então faz sentido. Mas para isso eu tenho que saber essa informação de antemão para poder validar o meu cluster. Mas então, vamos encerrar essa aula sobre clusters, que são esses algoritmos. Às vezes não são tão mais falados hoje em dia, assim, o pessoal gosta de focar mais na parte de deep learning, mas ainda assim são algoritmos muito importantes, muito úteis e relativamente fáceis, né, rápidos de executar. Por isso eles são muito úteis. Lembrando então que eles são usados quando eu não tenho a informação de como agrupar esses pontos, é isso que eu quero aprender. E eu tenho duas principais estratégias de clusterização, a hierárquica e a para partição. A gente viu aqui dois algoritmos, a clusterização hierárquica aglutinativa e o algoritmo K-means para partição de clusters. Então é isso, obrigado, até a próxima aula.